Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Eliane Bin, sou psicanalista e terapeuta integrativa. Você acha que vive um relacionamento tóxico? Você se sente vítima de um relacionamento abusivo e não sabe como colocar um ponto final neste relacionamento? Você se sente desvitalizada, sem força ou poder para tomar qualquer decisão dentro deste relacionamento? Então, fique comigo porque hoje quero conversar com você sobre gaslight. Eu quero conversar com você sobre este assunto extremamente importante para que você tenha consciência se está sendo vítima de um gaslight. Seja relacionamento em qualquer esfera, pode ser amoroso, no familiar, entre amigos, no trabalho, seja em qualquer esfera, não importa. Então eu vou te dar dicas de como você pode identificar se você está sendo vítima de um gaslight, como ficar consciente dessa situação e como você pode agir perante um gaslight. Meu objetivo é trazer conhecimento sobre esse assunto, tão importante que pode ser extremamente perigoso e danoso na vida. Então, desde já peço que fique até o final desse vídeo. Tenho certeza que ele te trará luz e vai te mostrar os caminhos para que você encontre as possibilidades que estão disponíveis para sair de um relacionamento tóxico e abusivo. Bom, o que é um gaslight? Por que esse nome gaslight? Gaslight é uma tática em que uma pessoa usa para ganhar mais poder. Faz a vítima questionar sua realidade. E pode acreditar, é uma tática que funciona muito bem, mais do que você possa imaginar. Qualquer pessoa é suscetível ao gaslight. É uma técnica comum de abusadores, de ditadores, de narcisistas e até líderes de seitas. E tudo é feito lentamente para que a vítima não perceba o quanto sofreu de uma lavagem cerebral. Este nome gaslight foi dado em razão de um filme americano lançado em 1940. Na verdade, a história foi contada bem antes, em 1938, numa peça teatral. E em 1940 virou um filme, depois foi até regravado em 1944. Traduzindo, gaslight quer dizer a meia-luz, porque no filme havia aqueles lampiões a óleo e que tinha sua luz controlada e apagada manualmente. Neste filme, há um relacionamento entre casal, e o marido é o gaslight. Ele utiliza de técnicas e estratégias de abuso psicológico para enlouquecer a esposa. Ele aumentava ou diminuía a luz do lampião, trazendo na metáfora a ideia daquilo que o gaslight faz com a vítima. Porque simbolicamente é bem isso que acontece. A intenção do gaslight é diminuir, é apagar a luz, a energia da vítima. Através de um abuso psicológico, ele vai minando a potência que a vítima tem. A intenção é literalmente enfraquecer a vítima. E no filme, a intenção do marido era fazer com que a esposa pensasse que estava ficando louca. Tudo em razão de um plano ambicioso que ele tinha. Eu não vou dar spoilers, porque para quem quiser assistir, apesar de ser um filme antigo, ainda preto e branco, vale a pena. E é um filme que gera um sentimento muito grande de indignação, pois custa acreditar que existam pessoas que aparentemente parecem boas, com boas intenções. No filme, o marido demonstra ser um homem de fé, faz orações, lê a Bíblia, mas na verdade é uma pessoa bem cruel, que vai fazer de tudo para te impedir de ser você. Porque o gaslight vai te deixando cada vez mais inseguro, cada vez mais com medo, vai tirando toda a sua individualidade. Enfim, o termo gaslight é usado para denominar qualquer tipo de manipulação que compartilhe o mesmo propósito da ação do marido no filme. É um tipo de manipulador psicológico que tem como abordagem causar sofrimento emocional. Ele usa de ferramentas para tirar toda a consciência de si mesmo. Ele te desqualifica. Ele te faz acreditar ser uma pessoa que você não é. Ele vai retirar de você toda a sua capacidade de escolher e de ser você mesmo. Todo mundo, em algum momento da vida, já se deparou com o gaslight. São pessoas que agem com muita sutileza,
O gaslight vai aos poucos confundindo a vítima de forma que ela não perceba que está sendo manipulada. E, consequentemente, não reconhecendo a manipulação, ela demora para pedir ajuda a outras pessoas e se libertar desse abusador. E ele faz de maneira tão imperceptível e sutil, exatamente para que a vítima fique confusa, a vítima fica em dúvida se aquilo que ela percebeu é realmente verdadeiro, é real. E isso dificulta a sua liberdade. Sabe quando você percebe que tem alguma coisa diferente, alguma coisa errada, mas fica com receio de falar para alguém, com receio de que pode causar, criar uma situação hostil? Pois é mais ou menos isso. E isso, de certa forma, leva a vítima a perder a confiança nela mesma. Ela vai apagando seu brilho, a sua confiança, vai se colocando num lugar de impotência, de fraqueza. E assim, o gaslight vai aproveitando desse estado para intensificar e perpetuar o abuso psicológico. E por que o gaslight faz isso? Ele tem alguma questão mal resolvida com você? Ele te odeia? Não, não é nada pessoal. Ele age assim porque ele vê em você alguém mais poderoso que ele. É a pessoa que é mais conveniente para que ele manipule. Na verdade, o gaslight foca na vítima, que é a única pessoa que tem o poder de superá-lo. O objetivo dele é enfraquecer a única pessoa que pode combatê-lo. Ele sabe que você tem um potencial tão alto, tão incrível e suficiente para acabar com ele. E aí ele vai abusar. Ele vai fazer você ficar pequeno, ele vai fazer você se diminuir, vai tirar toda a sua luz, vai fazer uma lavagem cerebral e fazer você acreditar que você não é nada, que você é fraco. E ele é quem tem todo o poder. E ele faz isso simplesmente para o seu bel prazer. Ele utiliza de técnicas para que a vítima acabe dando mais importância e valor para a opinião dele do que reconhecer o seu próprio valor e opinião. Então, como eu disse, o gaslight pode aparecer em qualquer tipo de relacionamento. Tanto o relacionamento familiar, profissional, amigos. Mas uma das formas mais comuns que aparece é no relacionamento amoroso e familiar. Porque existe uma relação de amor, seja entre companheiros, entre pais e filhos, entre irmãos. Existe um amor, e diante deste amor, diante desse relacionamento próximo, onde as histórias são vividas em comum, há uma mescla de emoções positivas e negativas. Então, mesmo percebendo a vítima que está vivendo uma relação tóxica, ela tem a ilusão do amor e vive nessa oscilação entre amor e ódio, emoções positivas e negativas. Ela quer romper o relacionamento, mas em nome desse suposto amor, não consegue. Existe um dilema para a vítima. Como alguém que já viveu momentos tão felizes pode ser manipulador? Como um homem que me ama pode fazer isso? Como uma mãe ou um pai pode ser um gaslight? No momento, o gaslight te ama, te dá presentes, te dá flores, te trata como uma rainha, te elogia, cuida de você. Em outro, ele te despreza, te humilha, dizendo que você é inútil, que você não vale nada. E a vítima vai ficando cada vez mais confusa. Ela pensa assim: puxa, outro dia o fulano me tratou tão bem, cuidou de mim, me deu presente. Será que eu estou exagerando nas minhas queixas? Enfim, o objetivo do gaslight é esse. É confundir. E como geralmente a vítima tem uma relação de amor com o manipulador, ela hesita em ouvir outras pessoas que muitas vezes já perceberam a manipulação. Consequentemente, a vítima não enxerga a realidade que está vivendo. Então eu vou passar para vocês 11 sinais de alerta de diferentes técnicas que o gaslight utiliza para desestabilizar a vítima e tirar dela toda a sua luz, a sua consciência de ser ela mesma. Primeiro sinal é mentiras.
O gaslight mente descaradamente para a vítima. Mas ele mente com tanta convicção e seriedade que te deixa confusa. Você até desconfia que é mentira, mas a grande jogada é fazer com que você, ao invés de duvidar da palavra do gaslight, você começa a duvidar do seu próprio comportamento, da sua própria inteligência ou das suas emoções. A mentira dele é tão convincente que você duvida de você e não dele. Por exemplo, o gaslight deixa você esperando ele no encontro. E quando ele chega, você está muito brava, está contrariada por ter esperado por tanto tempo. Mas ele diz assim, ele vai dizer que você está louca, que na verdade ele avisou que iria se encontrar com os amigos e que iria chegar a tal hora. Você me esqueceu. Ele vai dar detalhes de quando e como ele te disse isso. Ele vai criar o momento que isso aconteceu e você diz, não, isso nunca aconteceu. E ele vai dizer, meu Deus, como você está com a cabeça, você precisa procurar ajuda, você precisa de médico. Você até disse que tudo bem porque você tinha coisas para fazer. Enfim, é mais ou menos assim que ele age. É um tremendo contador de mentiras. Mas ele é tão convincente que você deixa de acreditar em você. Você começa a duvidar de você com relação àquilo que você tinha certeza. Outro sinal é a negação. Negação da realidade. Este é um sinal clássico do gaslight. É a rejeição da realidade pelo manipulador. Ele vai negar tudo o que vier de você. Ele vai dizer que não é bem isso, que não é bem assim, que você está equivocada, que você não entendeu. Você nunca vai estar certa, nunca, esquece isso. E com relação ao que ele diz, como no item anterior, ele vai negar ter dito algo, mesmo que você tenha provas. Você sabe que ele disse tal coisa, ou que faria tal coisa. Você sabe, tem certeza que ouviu. Mas ele vai negar completamente, dizendo que você não ouviu direito. E ele vai dizer, eu não disse isso. Ele vai dizer, você está distorcendo o que falei. E quanto mais ele faz isso, mais você questiona a sua realidade e começa a aceitar a realidade dele. E o gaslight faz isso de um jeito que você passa a não ter confiança naquilo que você sabe. Como eu falei anteriormente, o propósito é te deixar insegura, te deixar confusa quanto ao seu próprio saber. O gaslight também usa aquilo que é próximo a você, aquilo que você valoriza contra você. Ele sabe quantos filhos são importantes para você, ele sabe o quanto a sua identidade é importante para você. Portanto, esses podem ser um dos primeiros que eles atacam. Por exemplo, dizendo que você não é digna de tal pessoa. Se você tem filhos, ele vai dizer que você nunca poderia ter tido filhos, que você é uma péssima mãe. Ele vai dizer que não sabe como você consegue ter um emprego, porque você é tão burra, tão incompetente. E você tem filhos e trabalha, aí ele vai dizer, você é irresponsável, vai trabalhar e deixar seus filhos sozinhos, abandonados. E se você fica em casa para cuidar dos seus filhos, ele vai dizer que você é uma vagabunda. Ele vai dizer que não quer trabalhar, que só cuida de filhos, de casa, que está fazendo corpo mole. Outra estratégia também é colocar amigos e familiares contra você. Você percebe que aquela sua amiga se afastou, ou aquele parente, e não sabe por quê. Afinal, você se dava tão bem com aquela pessoa, sendo que o gaslight foi o responsável por esse afastamento. Ele contou mentiras sobre você, ele distorceu fatos que ocorreram com você, de forma que aquela sua amiga ou aquele seu familiar se afaste. Se afaste acreditando mais nele do que em você. Eles vão dizer, puxa, eu achei que a fulana era tão legal e boa, mas aparentemente ela não é, ela é terrível, e se afasta. E esses amigos e familiares passam a ser amigos do gaslight e começam a duvidar de você. Ele tem a habilidade de inverter a situação. Percebe que o propósito é desestabilizar a vítima? É deixar ela desvitalizada, sem força, sem fé, enlouquecendo.
O gaslight ataca a base do seu ser. Ele conhece os seus valores, são eles que serão atacados. O gaslight desgasta você com o tempo. Como eu disse no início, essa manipulação é sutil, é feita durante um longo período de tempo. Depois, com o tempo, vai se tornando mais intenso e a vítima não tem consciência do que está acontecendo, porque ele se acostuma, porque ela se acostuma com as manipulações. Você conhece a história do sapo na panela com água? Se não conhece, eu vou contar. Você coloca um sapo dentro de uma panela com água e leva para o fogo, bem baixinho. Não sei se você sabe, mas o sapo tem um mecanismo de temperatura na pele, que a temperatura dele vai se ajustando conforme o ambiente. Então, dentro da água quente, o sapo vai se ajustando à temperatura da água. Mas como o fogo é bem baixinho, ele não percebe a alteração da temperatura, pois ele vai se adaptando naquele ambiente. E quanto mais a temperatura sobe, mais o sapo se ajusta para ficar na água, naquela água quente. Só que quando a água está perto do ponto de fervura, o sapo tenta saltar para fora, mas ele não consegue, porque ele usou toda a sua energia para se adaptar ao ambiente. Então, como ele está muito cansado devido aos ajustes que teve que fazer com a sua temperatura, ele não consegue saltar da água. Que horror, né? Coitadinho do sapo. Eu não gosto nem de fazer essa analogia, mas ela cabe muito bem aqui para descrever o que o gaslight faz com a sua vítima. Alguns vão dizer que o que matou o sapo foi a água fervendo. Mas, na verdade, o que matou o sapo foi a sua incapacidade de decidir quando pular fora, enquanto ele podia, enquanto ele ainda tinha energia para fazer isso. E é isso que acontece com a relação do gaslight, da relação do gaslight com a vítima. Ele vai manipulando aos poucos, de forma quase imperceptível, e vai aumentando o grau de manipulação. E com o tempo, a vítima que está tão acostumada com aquilo, começa a ficar desgastada com o relacionamento e vai ficando sugada, sem energia, a ponto de não conseguir agir. Outra prática do gaslight é que eles acrescentam um reforço positivo para confundir você. Eles dizem que você não tem nenhum valor e logo depois dizem como você está indo bem. Eles dizem que você fez algo errado e na frente de outra pessoa enaltece a sua atitude, dizendo que você fez o que era certo. Esta é mais uma tentativa ardilosa de mantê-la desequilibrada. Outro sinal são as palavras afetuosas. O gaslight sabe ser afetuoso e carinhoso. Ele age com muita gentileza para conquistar a vítima, sempre que essa se encontra muito vulnerável. Assim, ele cria um ciclo alternante entre agressões psicológicas e interações amorosas, dificultando a decisão da vítima de encerrar o relacionamento. Ele faz de um jeito que, quando a vítima está diante de uma situação difícil, ela não tem para onde recorrer e acaba buscando ajuda com o próprio gaslight. E depois ele te joga na cara, dizendo que você só tem ele, que toda vez que você tem um problema, é ele que tem que resolver e cuidar de você. Outro sinal, eles projetam. Por exemplo, digamos que ele é um traidor, um alcoólatra, um usuário de drogas, mas ele acusa você de ser uma traidora, uma alcoólatra ou uma usuária de drogas. Esta é uma tentativa de mantê-la confusa e te levar para uma exaustão mental. Eles tentam alinhar as pessoas contra você. Como disse no item anterior, o gaslight é mestre em manipular. Então ele encontrará pessoas que estarão ao seu lado, não importa o que aconteça. Essa tática é fazer com que a vítima sinta que não pode confiar em ninguém. Por isso, ela vive isolada e sempre busca ajuda com o próprio gaslight. O propósito dele é isolar a vítima. Constrangimento, uma forma típica de manipulação psicológica. É o constrangimento público ou privado da vítima.
O manipulador profere comentários sarcásticos, em tom de brincadeira, de ironia, constrangendo a vítima, sem hesitação na frente de amigos e familiares. Ele diz para você e para os outros que você é louca. Esta é uma ferramenta eficaz por ser desdenhosa. E se você tentar contar aos outros o que está acontecendo, os outros não acreditarão em você. Outro sinal, humilhação. A humilhação é outro sinal de alerta muito comum do gaslight. Enquanto a vítima se desespera tentando entender o que está acontecendo, o manipulador zomba de seu estado emocional, humilhando-a sutilmente ou explicitamente. Ele faz isso tanto em público quanto em momentos íntimos, para desmoralizá-la ainda mais. Por exemplo, em um momento íntimo, de repente ele diz que você é gorda, feia, e se você está nervosa ou irritado com alguma coisa, ele diz que não é para tanto, que você é desequilibrada, que não tem controle emocional. E por fim, o 11º sinal é a chantagem emocional. A chantagem emocional tem o mesmo propósito da ameaça: abalar a vítima. O manipulador afirma que a vítima está sempre tentando fazê-lo se sentir mal, que ela não se importa verdadeiramente com ele, que ela não o ama e questiona por que ainda estão juntos. Ele atribui toda a responsabilidade de seus próprios sentimentos à vítima. Enfim, gente, ser vítima de gaslight é uma situação muito séria. Existe um abuso psicológico muito grande, extremamente tóxico, que pode levar a vítima até um transtorno de ansiedade, de personalidade, até de loucura. Então, esse vídeo é um alerta para você. Se você identificou alguns sinais que relatei aqui em seus relacionamentos, como eu disse, pode ser amoroso, entre pais, filhos, amigos, chefes, seja quem for, peça ajuda. É fundamental você procurar por pessoas próximas a você para receber o apoio necessário. Você precisa buscar apoio de outras pessoas para recuperar a sua força, a sua luz, o seu poder para se afastar do gaslight. Sem esse apoio, será desafiante você sair deste lugar. E mesmo que você tenha conseguido se libertar do gaslight, você ainda não conseguiu totalmente. Procure um profissional, uma terapia que pode auxiliar você a se empoderar para seguir com a sua vida, porque as sequelas do abuso de um gaslight são grandes. Eles conseguem implantar no seu subconsciente crenças extremamente limitantes. Busque em terapias, a psicanálise integrativa ou aquela que você tem mais afinidade, porque é indispensável fazer um tratamento para reprogramar seu subconsciente, que está inundado de traumas provocados pelo gaslight, e recuperar o seu poder emocional e psicológico. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, aproveite, compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas, que querem despertar a sua consciência, querem se libertar de um relacionamento tóxico, possa também ser contribuição. Muito obrigada e até o próximo.